paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Como é bom termos esse privilégio, é da parte de Deus, irmão, então seja grato. Irmãos, eu quero passar por dois outros avisos rapidamente. Nós temos iniciado então os cultos nos lares, os irmãos foram então convidados, cada qual em sua casa, a celebrarem cultos nos lares com suas famílias. Nós disponibilizamos um material para quem tem alguma dificuldade na condução de um culto na sua casa. Nós então disponibilizamos um material que é um para cada semana. Não é obrigatório usar, você faça segundo aquilo que Deus colocou em seu coração. Mas para quem tem dificuldades, para quem possa ter alguma dúvida, lá estão então sugestões do tema, dos louvores a serem conduzidos e também temas de oração, além dos temas da sua própria família, temas que envolvem a igreja. Então, se você ainda não começou, como falávamos hoje pela manhã, no estudo que tivemos, é tempo de que você observe a sua família. Hoje de manhã, quem participou, tivemos hoje um estudo para a liderança com o pastor Diógenes. Foi uma bênção, meus irmãos, falamos sobre o papel do marido, papel da esposa, esse foi o mais legal, bastante coisa, aleluia, Deus, aleluia, e falamos também um pouquinho sobre educação dos filhos. Então, se você que participa hoje perdeu, meus irmãos, eu quero dizer a você que estou orando por você, que Deus abençoe e preencha, com tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã, e por isso recomendo a você, reúna a sua família, e faça semanalmente, crie esse hábito, irmão, se você ainda não tem, e regularmente com a sua família, louve ao Senhor. Amém, irmão? Eita glória! Segundo aviso que eu queria passar para todos aqui é que nós ingressamos numa cultura, querendo trazer aos irmãos alguns desafios de leitura. Também não é obrigatório, como diria o apresentador de programa, vai quem quer, É o famoso tolileg, toma e lê, significa essa expressão tolileg. E nós começamos com o livro que é O Perfil de Três Reis. Nós temos a imagem dele aqui, para você ver qual é o livro. Será que conseguimos? Meus irmãos, é um livreto bem fininho. Começamos por ele porque ele tem um teor maravilhoso, esse aí que já aparece. Ele tem um teor maravilhoso. Fala sobre os três reis, Saul, Davi e Salomão, na ordem. É uma leitura rápida. Quem já começou, se bobear, já até acabou, porque ele é muito pequeno e muito gostoso de ler. É difícil você começar a ler e falar, vou parar e continuo depois. Há aquela ânsia de continuar e de acabar. E se você... O relógio aqui do remédio vai ficar velho, irmão, tá vendo? Pisca remédio. Se você não tem o hábito... Esse livreto, se você não tem o hábito então da leitura, meus irmãos, queremos incentivá-lo, para que não só um título como este, da Editora Vida, se eu não erro, É da Editora Vida, sim. Você também faça as leituras bíblicas, meus irmãos, que é a leitura mais importante para todo cristão. Esse livreto, meu irmão Marcelo, você consegue em, acho que todas as livrarias evangélicas, e se você colocar assim no Google, Perfil de Três Reis, PDF, você vai encontrá-lo também disponível para leitura. Eu tenho o PDF e vou colocar à disposição de quem quiser ler. Também tenho 2 exemplares dele em casa, de tão gostoso que é esse livro, que eu comprei 2 vezes, não tinha percebido que eu já tinha comprado. Eu tenho 2. Se alguém quiser, ficarei muito feliz em presentear. Achei, pronto, já tem dono. Então, uma leitura bem gostosa. A cada 3 meses, começamos um título novo. E ao longo dos 3 meses, nós vamos nos reunir online, tá, irmão? Fica preocupado de, meu Deus, tem que ir para a igreja. Não, online, para que a gente possa discutir o que você viu de interessante na leitura, o que você aprendeu, o que você não entendeu, e a irmã Sol vai responder todas, aleluia, eita glória. Amém, irmão? Então você está convidado a ingressar nessas jornadas de leitura, meu irmão, isso é para enriquecer você cada vez mais
e conduzi-lo a um único caminho e ao ponto mais alto da vida de todo crente. É quando a sua cabeça, o ponto mais alto seu, alcança os pés do Senhor. É quando você se prostra diante do Altíssimo. É para isso que nós estamos, então, conduzindo os cultos nos lares e também as leituras. E assim, fortalecendo você, não é? Edificando você espiritualmente, e que assim você também faça essa edificação na sua família. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu falei que eram 2, mas tem o terceiro. Esse é bem mais rápido. Nós aqui ao final do culto, com o nosso irmão Paulo, não é? Vulgo Adriano, nós vamos fazer um mutirão da tecnologia. Eu acho que os irmãos viram que nós colocamos a agenda da igreja disponível, não é? Pelo nosso grupo de avisos da comunidade no WhatsApp. E há uma oportunidade de que você anexe a agenda da igreja à sua agenda pessoal, de maneira que não atrapalhe em nada, fique tranquilo, né? Ninguém da igreja vai ver teus compromissos, mas você verá todos os compromissos da igreja, e assim você vai ter condições, não é, de acompanhar, ficar atento e não perder nenhuma oportunidade que Deus nos dá. É um link que foi disponibilizado, tem um procedimento, é super simples e rápido, dá menos de 1 minuto, certo, irmão Adriano? Menos de 1 minuto. E então, quem ainda não fez e não fez porque teve dificuldade, nosso irmão Adriano estará aqui ao final para ajudar a que você anexe a agenda à sua agenda. Hoje de manhã apareceu para mim sobre a maturidade cristã, ontem apareceu Rede em Movimento, eu falei, eita glória, agora sei tudo, tem um assistente, né? Na era da IA, a gente tem assistentes. Meu irmão, avisos dados, que você esteja atento ao que a igreja tem feito para a glória do Senhor. Eu peço a você que siga comigo ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Essa daí eu conheço. É Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Capítulo 21 de Lucas, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Capítulo 21, nós vamos ler os versos 37 e 38. 37 e 38. Assim diz então a palavra do Senhor. Lucas 21, 37. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí, curve sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de virmos até a tua casa, independente do que temos vivido, Senhor, e das dificuldades, a nós foi dado, Senhor, o privilégio, Senhor, de aqui estarmos. E assim, Pai, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, que a Tua palavra, Pai, seja direcionada, Pai, a cada coração, e assim saiamos não somente cheios e enriquecidos, Pai, mas também, Senhor, com o nosso coração entendendo a direção do Senhor para a nossa vida espiritual como cristãos, Senhor. Assim lhe pedimos e desde aqui te agradecemos, Pai, porque sabemos, sentimos desde antes do início, Pai, deste serviço, a Tua gloriosa presença entre nós. Por isso te agradecemos, porque o Senhor provê todas as coisas, inclusive, Pai, a oportunidade de, Senhor, cultuarmos o Teu nome. A Ti toda a honra e toda a glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vou começar fazendo uma pergunta de ordem dicionárica. Dicionárica. Os irmãos já ouviram essa palavra? Inventei agora. Uma pergunta de ordem aurélica. Na minha época tinha o dicionário Aurélio, né? Não sei, acho que hoje nem o Aurélio, tadinho, faliu, né? Com a IA. Ainda usa? Ainda usa. Glória a Deus. Pelo Aurélio, né? Que nos ajudou. Meus irmãos, a diferença entre duas palavrinhas, catástrofe e tragédia. Catástrofe e tragédia. Para muita gente, catástrofe e tragédia são coisas iguais. E até faz algum sentido, mas há uma diferença filosófica entre catástrofe
e tragédia. Catástrofe, meus irmãos, é algum tipo de situação e evento que não havia-se como prever, não se tinha como imaginar que tal coisa aconteceria, não se tinha ideia, inclusive, das proporções que determinada coisa tomaria, e de repente aquilo acontece e bluf, todo mundo fica surpreso, e isso é uma catástrofe. E nós podemos citar vários exemplos catastróficos de ordem e proporções aí mundiais que já aconteceram no nosso planeta, não é? E se você acompanha notícias, você tem visto e visto com frequência catástrofes que vêm acontecendo. Agora, aí tragédia, meu irmão. Qual é a diferença, então? Aqui, filosoficamente falando. Porque se você for lá no Aurélio, ele vai dizer que é o tamanho do impacto, a diferença entre um e outro. Agora, filosoficamente falando, a diferença entre eles, sabe qual é? É que você tinha total condição de prever o que ia acontecer, você sabia dos impactos que tal coisa aconteceria, mas por alguma razão, você simplesmente não deu a bola, você não deu atenção. Você simplesmente ou deliberadamente não deu atenção a tal coisa e acontece, então, uma tragédia. E existem ainda tragédias que são consideradas tragédias anunciadas. Isso certamente você já ouviu. Não, isso é tragédia anunciada. Ora, porque todo mundo sabia da possibilidade, todo mundo sabia do risco. Vamos lá, época de chuva no começo do ano, em alguns lugares de estados carioca, né? E aqui também em São Paulo, quando chove muito, você não vê notícia de como é que é? Deslizamento, eu ia falar desbarrancamento. Hoje eu estou querendo inventar a palavra, irmão. Hoje eu estou com a criatividade a mil. Glória a Deus. E então deslizamentos que fazem com que pessoas fiquem desabrigadas, percam todas as suas posses. Isso é uma tragédia, não é uma catástrofe. Porque se mora em situação de perigo, em lugares que não deveriam ter construído suas habitações, sabia e assumiu o risco, não é? Então essa é a grande diferença. E hoje, exatamente hoje, me parece que é o aniversário de São Paulo, se é hoje, não é? Ou foi ontem? Hoje, né? Além de ser o aniversário de São Paulo, é aniversário de uma tragédia. E aniversário de uma tragédia anunciada. Lá em Brumadinho, se eu não erro o nome da cidade, foi neste dia, há alguns anos atrás, em 2019, se eu também não erro aí, mas quantos anos passam ou se passaram não é relevante, mas o fato é que hoje, mais um ano que se completa, de muitas vidas que foram perdidas por conta de uma barragem que cedeu e eu acho que devastou a cidade inteira, não é? Eu vi fotos do lugar, irmão, você só vê barro, 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 e ali eram ruas, eram casas, eram lugares aí que as pessoas frequentavam. Isso é uma tragédia anunciada. Por que uma tragédia anunciada? Porque as auditorias que se faziam naquele lugar apontavam para as falhas que tinha, mas as empresas ou os responsáveis, se por causa de lucro, se por causa de vantagem, X, H e pouco importa, o que interessa é que essas pessoas negligenciaram os avisos. Olharam para os avisos e ou como as crianças costumam fazer. E aí o que acontece? Em 2019, infelizmente, no dia 25 de janeiro, uma dessas barragens cede e acontece uma tragédia. Muito bem, meus irmãos. O que nós estamos vendo aqui, o texto que lemos em Lucas, é a mesma passagem que tratamos no domingo passado. Só mudamos de evangelho. Agora fomos para o evangelista Lucas. Estamos na mesma terça-feira da semana da paixão do Senhor Jesus, a última semana do seu ministério, até que ele seja crucificado e ao domingo ressuscite, ao terceiro dia então ressuscite. Estamos numa terça-feira, e o que a palavra diz lá no verso 37 que nós lemos do capítulo 21, é que Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para o monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Essa é a descrição de Lucas do que fazia o Senhor Jesus. E isso era tão irritante para os fariseus, isso era tão
provocativo para aqueles líderes religiosos da época, que eles não viam a hora de pegar Jesus, e de prender Jesus, e de silenciar, de uma vez por todas, o Senhor Jesus. O capítulo 22, verso 1, diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. E então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram então dinheiro. Nós sabemos quanto foi, não era? 30 moedas de prata. E ele, verso 6, consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. E Lucas disse, então, que Jesus estava todo o santo dia daquela semana no templo e ensinando. Não estava em silêncio. O Senhor Jesus não estava escondido, mas à vista de todos e falando abertamente acerca do reino. Ao final da tarde e à noite, o Senhor Jesus saía de lá e ia para o Monte das Oliveiras, porque ainda não era tempo de que ele fosse capturado. Faltavam ainda coisas para acontecer, até que chegasse a quinta-feira, e a quinta-feira à noite, tarde da noite, quando Judas encontra a oportunidade indicada pelo Senhor Jesus, dizendo, vá e o que tens de fazer, faze-o logo. E então capturam Jesus. É este o dia, a terça-feira, não a quinta, não é? A terça-feira, em que se encontra tudo isso que nós lemos há pouco. E o que se trata, então, lá no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, irmão. Verso 1 diz assim, aliás, o verso 5, perdão. Ele diz lá, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Nós vimos na semana passada o total, não é, a total desconexão, não é? Esses discípulos estavam totalmente desplugados da realidade daquela semana e principalmente do que havia há pouco tratado Jesus de que destruiria aquele lugar. Então veja que eles olharam para o templo e estavam, não é, impressionados e comentavam como o templo era adornado e como lindas eram as pedras, não é, e dádivas que foram dedicadas a Deus. E então Jesus dá aquela resposta na orelha deles e diz assim, verso 6, mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa expressão que o Senhor Jesus usa aqui, não é a primeira vez que ele faz uso. No capítulo 19, no versículo 44, volte aí comigo, uma paginazinha, a depender aí da sua Bíblia, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 44, ele diz o seguinte, também a lançarão por terra, você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. A oportunidade que Deus lhe concedeu, no texto original, está escrito exatamente assim, meu irmão, o dia da visitação. Você não reconheceu o dia da visitação. E que tempo de visitação é esse? Senão que o Deus encarnado, Ele mesmo, em pessoa, caminha entre nós, adentra o templo, fala sobre todas as verdades do reino de Deus e toda aquela nação, todos aqueles líderes simplesmente ignoram tudo aquilo, rejeitam todas as palavras do Senhor Jesus. E então o Senhor Jesus anuncia, não ficará pedra sobre pedra, porque vocês não conheceram o tempo da visitação. A palavra conhecer no original, meus irmãos, tem o sentido de perceber.
Estava diante dos olhos deles e não perceberam. Alguém poderia dizer, não tinha como ser o Messias. Irmão, sabe o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo como aconteceu com aqueles pastores que estavam à noite no campo e de repente aparece um anjo, dizendo e anunciando que o Senhor havia nascido, o Senhor Jesus. E logo em seguida, quem se lembra do nosso teatro aqui, não é? E logo em seguida, aquela multidão de anjos que aparecem louvando ao Senhor para aqueles pastores. Fala-se sobre uma estrela que conduziu magos, não é? Vindos do Oriente a 2.000 e tantos quilômetros de distância, talvez 1.000 quilômetros, mas vieram de muito longe. Chegaram até lá para oferecer os seus presentes ao novo rei. O rei de qual os profetas haviam falado, que aprenderam com Daniel e que os próprios donos da profecia simplesmente não estavam atentos. Quase 2 anos já havia se passado e eles chegam para presentear. Você pensa que as notícias sobre o Messias não circulavam? E aí Jesus é apresentado, vamos voltar um pouquinho, quando chega a ser apresentado no templo, diante de todas aquelas pessoas, um homem diz que ele agora pode ser recolhido. Ele diz, Senhor, pode me levar, porque eu vou em paz e feliz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Meus irmãos, quantos sinais, quantos prodígios, quantas palavras abertas, ditas pelo Senhor Jesus, de que Ele é o Senhor, ego em mim, eu sou. Ele se apresenta como o Deus vivo, agora tabernaculando entre nós. Mas simplesmente o dia da visitação não foi percebido. Isso é algo assim muito forte, irmão. Aquelas pessoas não perceberem que estão diante do Messias. E por causa disso, disse o Senhor Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Essa expressão pedra sobre pedra também aparece em outro lugar, aparece lá em Ageu. Se a gente voltasse lá para Ageu, no capítulo 2, coloca aqui para mim, Henry, capítulo 2, o verso 15, Ageu 2, 15. Em Ageu 2,15, quem se lembra do profeta Ageu, ele está profetizando no tempo da reconstrução do templo. E o templo estava, simplesmente com os alicerces lançados, a turma estava à vontade, cerca de 16 anos, sem fazer absolutamente nada, e ainda com uma possível denúncia de que tinham pegado o material da reconstrução do templo e usado nas suas próprias casas. Material que Deus deu para que reconstruísse o templo. Chegam lá, cadê o templo? 16 anos depois, não é uma semana depois. Aí você fala, não, pastor, calma, que estão esperando a prefeitura liberar a construção. Né? Calma, tem que tirar uma árvore. Se tiver uma árvore, demora quase 1 ano, pastor. 16 anos, meu irmão. Meu filho tem 13. Nem chegou aos 16 ainda. 16 anos estacionada. E aí vem Ageu e dá aquela lavada no povo. É tempo de que vocês tenham suas casas ornamentadas e bonitas, enquanto a casa do Senhor fica naquele estado. E no capítulo 2, Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E no versículo 15, olha só o que é que diz aí o profeta Ageu. Agora prestem atenção. Isso é muito interessante. Prestem atenção. Ele está chamando o povo, não é? Porque sempre tem um lambisgoia que está lá no meio e fica assim, passa o mosquitinho, olha o mosquitinho, e a coisa está acontecendo. E aí o Ageu diz, prestem atenção, olhem aqui. E aí ele diz, de hoje em diante, reconsiderem. É mudança de postura, irmão. E ele diz, em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Que condições? E quem conhece o texto, ele está dizendo aqui, são palavras de bênção. Ele está dizendo, vocês lançaram só o alicerce, ficaram 16 anos dormindo. E o que aconteceu durante esses 16 anos? O teu dinheiro não deu para nada. Você fez, e o dinheiro não deu. Sabe por quê? Porque Deus furou o saco do dinheiro e o dinheiro vazou. Você trabalhou, se esforçou e não alcançou o que você esperava. Ele fala sobre coletar 20, mas a expectativa era de 20, e quando chegaram lá não tinham nem 10. E depois de tudo isso, diz o profeta,
Vocês lembram a condição que era antes? Então agora reconsiderem, porque Deus está abençoando, porque pedra sobre pedra está sendo edificada. A edificação, então, do templo. Nós sabemos que o templo, a figura do templo, ela tem uma indicação à pessoa do Senhor Jesus, em que Ele mesmo diz, não é? Vocês derrubem, vou derrubar esse templo aqui, e em 3 dias eu reconstruirei. Derrubem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele falava, obviamente, sobre si mesmo e a sua ressurreição, e as pessoas simplesmente não entendiam. Ele usa expressões que remetem as pessoas ao estado de ruína que estava aquele lugar, e como Deus edificou. E agora o Senhor, o segundo templo, o glorioso segundo templo presente ali, o Deus tabernaculado diante deles, e eles não reconheceram. Muito bem, meus irmãos, tudo isso acontece, não é? E há uma tragédia que o Senhor Jesus já desde então sinaliza. Ele continua dizendo lá, não é, no versículo 5 do capítulo 21 de Lucas. Se você usou a sua fitinha, você chega lá mais rápido. E aí o versículo 7, aquele diálogo que nós vimos semana passada. Nós vimos que foi Pedro, Tiago e João e André que se aproximam de Jesus e, em particular, perguntam para ele, não é, mestre? Verso 7. Quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Está se tratando da destruição do templo, está se tratando da casa vazia dos fariseus que Jesus já havia dito, está se tratando da profecia de Daniel, que está lá descrita no capítulo 12, verso 11. Coloca aí para mim, Henrique. Capítulo 12, verso 11. Jesus, em Marcos, não é? Marcos registra essa citação, dizendo que quando viesse então o abominável da desolação, este era um grande sinal de que este dia temerário havia chegado. Verso 11 do capítulo 12 de Daniel. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Veja que Daniel disse sobre a interrupção do sacrifício, e Daniel também fala sobre a abominação desoladora. São as mesmas palavras que o Senhor Jesus usa nesse momento. Lucas não registra, mas em Marcos, no capítulo 13, o evangelista Marcos fala exatamente as palavras do Senhor Jesus que apontam para isso. Então, o que esse dia, que estão perguntando dos sinais, aconteceria? A destruição do lugar onde os sacrifícios eram feitos. Por quê? Porque está sendo abolida a condição de sacrifícios. E para que se fazia o sacrifício? Senão para remissão de pecados. Por que vai abolir? Porque agora o único e verdadeiro sacrifício já estava por acontecer, que era do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, se você prestar atenção, desde o ano 70, quando se manifesta tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria, e ipsis literis acontece, como nós já falamos, desde o ano 70, depois de Cristo, não houve mais sacrifício até os dias de hoje. Você consegue entender uma coisa dessa? O que Deus fala, meu irmão, está falado, está estabelecido. Não tem mais. Os judeus tiveram que reinventar a sua própria religião, e agora baseados em oração e sinagoga, porque não tem mais o templo. Não é em qualquer lugar que pode oferecer sacrifício. Ou era nas condições do tabernáculo, ou era nas condições do templo. E o templo foi destruído. Interrompeu-se o sacrifício. Por quê? Porque aquela antiga aliança terminou. Ela venceu no seu prazo, porque a nova e eterna aliança se manifestou em Cristo. Muito bem. E então, no verso 7 do capítulo 21 de Lucas, os discípulos perguntam e falam sobre isto. Qual será o sinal, então, de que essas coisas estão prestes a acontecer? Verso 8 ele diz: cuidado para que não sejam enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim
não virá imediatamente. E então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E aí vamos saltar agora para o verso 20, meus irmãos, e ele diz assim, olha: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. E foi o que aconteceu no ano 70, exatamente como o Senhor Jesus havia dito. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, nós vimos isso semana passada. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito, como são terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Que povo que é, meu irmão? É de Israel. Aqui é juízo sobre Israel. E aí ele diz: haverá ira contra esse povo, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra. E agora o Senhor Jesus começa a conectar coisas que vêm para o futuro. Todas essas palavras do Senhor Jesus, meu irmão, como vimos na semana passada, e isso aqui é só uma recapitulação. Todas essas palavras, meus irmãos, elas têm cumprimento na época dos discípulos. Jesus diz abertamente: não vai passar essa geração. Eis que vos digo, em verdade vos digo, não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. Ou seja, vocês testemunharão isso que eu estou dizendo. Mas essas palavras também remetem a um tempo futuro, porque todo esse juízo contra Israel tem muita semelhança e há também muitos paralelos com um outro juízo. E esse juízo não vai ser só sobre Israel. Vai ser sobre Israel, vai ser sobre o Paraguai, os paraguaios também, vai ser sobre os hermanos argentinos, vai ser sobre os americanos, e meu filho não está aqui, mas ele fica imitando o Trump, é mais engraçado ele imitando lá. Os americanos, vai vir sobre, não é, a menor das nações e a maior de todas as nações. Sobre todas elas virá um juízo, e este nós o conhecemos como juízo final. É o fim, meus irmãos, de toda essa corrupção, é o fim de toda a maldade, é o fim de toda provocação contra a ira de Deus, ofensas do pecado contra a santidade de Deus. Chegou no limite. E o que o Senhor Jesus passa a explicar para esses discípulos, somente 4 deles, Pedro, Tiago, João e André, que foram em particular falar com Jesus, eles ouvem essas palavras. E este juízo que vem futuro, meu irmão, ele é tal qual e tão severo como foi sobre Israel, e ainda em proporções maior, porque pega toda a humanidade. Não haverá um único ser humano que escapará deste. Não importa se... é o remédio de novo. Não importa se ele nasceu no primeiro século, não importa se a gente for, né, até o século 30, 20, 90 e 10, não importa se ele nasceu no último século que Deus permitirá que aconteça, não importa se ele nasceu agora, acabou de nascer e não sabe de nada, toda a humanidade está debaixo deste juízo que o Senhor estabeleceu. Com uma pequena e valiosa diferença, que para aqueles que se encontram em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há. Se está em Cristo, a condenação desse dia foi paga, não por você, por Cristo na cruz. Se não está em Cristo, quando chegar naquele dia, meu irmão, é tempo de condenação. A condenação já estabelecida pelo Senhor pela desobediência, a condenação já estabelecida pelo Senhor por causa da rebeldia, será então finalmente, não é, lançada junto com o diabo, junto com demônios, com toda essa sorte, não é, de entes espirituais malignos que serão lançados no inferno,
o lago de fogo, a segunda morte, como Apocalipse a chama, este tempo há de chegar. Acontece que muitos crentes, meu irmão, começaram a esfriar, achando que essas coisas ou estão muito distantes e não vão acontecer com ele, ou que são coisas que Jesus disse talvez, ou João, não é? Que estava ali em Pátimos, ele começou a escrever pensando tão somente que, bom, deixa eu colocar um calorzinho aqui, né, para os irmãos levar um pouquinho mais a sério e tal. Irmãos, quanto à ira de Deus, olha, não é nem tolo, me falta uma expressão para aquele que, não é, se aventura a desafiar a ira do Senhor. Essas pessoas literalmente não sabem o que estão fazendo. Antes de Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, no domingo que antecede a terça, de onde estamos aqui na leitura, a palavra do Senhor diz que Jesus chora olhando para Jerusalém. Ele chora, ele lamenta e ele diz: ora, se vocês soubessem, se vocês tivessem ideia, vocês não teriam rejeitado o Filho. E pouquinho antes de falar sobre essas coisas, Jesus contou uma parábola. E contou essa parábola diante de multidões, diante dos fariseus, porque era com eles que ele estava falando, porque os fariseus estavam lá, não é? Cutucando Jesus e trazendo perguntas difíceis, e aí o Senhor Jesus responde todas elas. Entre elas é sobre a ressurreição. E aí, depois de respondê-las, aqueles fariseus dizem: ah, mestre, não é? Respondeste bem. Rapaz, Jesus era uma pessoa equilibrada, glória a Deus, né? Respondeste bem, rapaz. Senhor, manda o raio. Pá! Ainda bem que não sou eu o Messias, né? Senão já tenho torcedores aí que já teriam sido exterminado. Pá! Não é rapidinho. Mas Jesus vira para eles e conta uma parábola, irmão. Sabe qual é a parábola que ele conta? Ele diz que havia um senhor e deixa os servos cuidando da sua propriedade. E aí ele manda mensageiros. Os mensageiros são espancados e mortos. E aí então ele vai mandando outros mensageiros e de novo são rejeitados e apanham e são mortos. E então agora este senhor resolve enviar o filho, porque diz: agora indo o filho, eles respeitarão. E é exatamente a mesma coisa que acontece. E a Bíblia diz que aqueles fariseus, mestres da lei, doutores de qualquer coisa, eles olharam para aquilo e ficaram tão irritados, porque eles entenderam. Ele está falando de mim. Ele está dizendo que eu fiz essas coisas. Irmão, é exatamente isso. E em vez de gerar arrependimento no coração, gerou a ira e o desejo de prender e açoitar e silenciar Jesus. Falávamos há pouco de Brumadinho, não é? Tragédia anunciada. Meus irmãos, a ida para o inferno é uma tragédia anunciada. Porque está se falando abertamente, Jesus não esconde nada de ninguém. Jesus não tem a menor preocupação de que as pessoas digam: ai meu Deus, mas Deus é tão nervoso assim. Quem mais fala sobre o inferno na Bíblia, na palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Para crente desavisado que acha que o inferno não existe. E Ele mesmo explica a condição terrível que é aquele lugar. Outra parábola o Senhor Jesus conta, dizendo que um rico, não é, morre e vai para o inferno. Depois o Lázaro, que era aquele coitado que estava à porta, não é, cheio de feridas, desprezado porque era pobre, porque era como se um mendigo, ou como alguém pode dizer, mendigo. Este também morre, mas vai para o céu. E ali o Senhor Jesus tira a cortina dos olhos de todo mundo. Ele fala exatamente como vai ser naquele dia. E aquele rico observa, vê Lázaro lá no conforto, numa situação agradável, de descanso, de prazer, de alegria, enquanto ele está atormentado. E ele pede por coisas, ele pede para ter alívio. Ele diz para só molhar a pontinha da língua, irmão. Você consegue imaginar o desespero? E a resposta dessa oração é não, porque se está no inferno, inferno não é lugar de oração. Inferno, a resposta já tem, é não. Não.
Então manda alguém lá para os meus irmãos, para que finalmente ouçam e vejam que tudo isso que eu ouvi lá atrás é verdadeiro, eu estou vivendo agora, esse inferno aqui é verdadeiro, manda alguém. E aí ele ouve mais um? Não. Porque eles têm ali os apóstolos, têm os profetas, tem os irmãos da Igreja Batista da família em Osasco, tem os irmãos da Igreja Batista da família em Sorocaba, tem crente espalhado pelo mundo inteiro, eles que ouçam a palavra que está sendo pregada. Porque mesmo que se viesse alguém levantado dentre os mortos, eles não creriam. Jesus falava sobre si mesmo, da ressurreição ao terceiro dia. Tragédia anunciada. Você consegue perceber, meu irmão? E aí eu faço uma pergunta para você. Na tua família, certamente entre aqueles que estão na tua família, você ama as pessoas da tua família. Eu penso que sim. Talvez você não ame tanto, ou ame muito, eu não sei, se existisse uma maneira de medição, mas eu penso que você ama as pessoas da tua família. E meus irmãos, não é porque você é crente e os da tua família não são, que alguma coisa diferente vai acontecer com eles, se eles seguirem sem Cristo. E aí o crente perde um pouco do senso da urgência da coisa, porque estão vivendo os dias, estão ali na sua ansiedade com as coisas desse mundo, bebendo e se dando em casamento, como disse o Senhor Jesus sobre aqueles que estavam em Sodoma. Como disse o Senhor Jesus sobre aqueles que não imaginaram que o dilúvio fosse real e de repente, enquanto todos estavam lá, envolvidos nas suas grandes agendas corporativas, nos seus muitos afazeres e compromissos pessoais, é churrasco daqui, é viagem dali, é tanta coisa, e de repente veio o dilúvio e pum! Planos foram afogados, futuros foram simplesmente aniquilados, porque Deus estabeleceu sobre esse dia. Todas essas coisas, meus irmãos, são como sinal indicativo para você entender a proporção, para você entender o tamanho, o impacto daquilo que Deus disse que há de fazer. E quando? Quando da volta do Senhor Jesus. Por isso eu digo a você, isso é uma tragédia anunciada. Isso não é uma catástrofe. Talvez os noticiários diriam, meu Deus do céu, olha que a terra está pegando fogo, os elementos estão se derretendo pelo fogo, nas palavras do apóstolo Pedro, nas suas epístolas. Isso é uma catástrofe. Aí apareceu um crente, não, teu nariz. Porque tem mais de 2000 anos que isso está sendo dito e que vai acontecer e vocês estão aí dormindo. Veja, irmãos, tragédia anunciada. E o Senhor Jesus fala de todas essas coisas para que eles se preparem, porque na década de 70, quando chegasse aquele tempo, eles não sabiam, nós sabemos porque isso é histórico, eles estivessem então conscientes, entendessem os sinais e se movimentassem. Agora o Senhor Jesus está apontando para um tempo futuro. Para quê? Para que nós nos preparemos e estejamos conscientes e façamos constantes leituras dos sinais dos tempos, para que a gente não só se prepare, mas observe, como diz o Senhor Jesus, numa parábola que ele vai contar em seguida de todas essas orientações. Quando você vê a figueira, florida, você sabe que o tempo está chegando. Quando você olha para os tempos e identifica essas situações que eu acabei de lhes dizer, vocês também saberão que é o tempo. E aí assim, no verso 29 diz lá o Senhor Jesus, capítulo 21 de Lucas, no verso 29. Ele lhes contou essa parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. E aí, verso 32, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmão,
Quem está falando ali é o Logos de Deus. Quem está falando ali, meu irmão, é Yahweh encarnado, em pessoa. Você consegue imaginar isso? Irmão, arrepia, treme tudo só de imaginar o Senhor Jesus em pé diante de mim falando essas palavras. Ele diz, céus e terra passarão, porque eu criei todas essas coisas. Vai passar tudo isso aí, mas a minha palavra, que fez com que os elementos fossem criados, mas a minha palavra que deu ordem e o cosmos se organizou pela minha ordem, isso tudo vai passar. Mas a minha palavra, e que determina o fim de todas essas coisas, jamais passará. Irmão, quem tem ouvidos, ouça. Irmão, quem tem, não é, fé no coração, entenda que não existe aqui nenhum tipo de aspecto místico, misterioso, meu Deus, não é nada que tem a função de amedrontar pessoas, mas tem a função de preparar os filhos de Deus para esse tempo. E o que os filhos de Deus, então, devem fazer? Diante de todas essas coisas. Semana passada nós vimos, meus irmãos, que há cansaço. As lutas cansam. As lutas fazem a gente se prostrar. Não existe crente de aço. Se você acha que você é crente de aço, você está lendo muito gibi. Você não é. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e porque Ele também nos enviou o Consolador, o seu Espírito Santo, porque eles nos sustentam em graça e nos permitem agora caminhar em tempos difíceis. E quando nós nos cansamos, nós podemos olhar para Cristo. E quando os nossos olhos contemplam o Rei de toda a glória, irmão, a reconstrução, a restituição, a renovação de esperança, as forças entram e enchem os pulmões que estavam fraquinhos e dizem assim, glória a Deus, porque céus e terra passam, mas as palavras do meu Senhor jamais passarão. Deus estava preparando aquelas pessoas, assim como nós também estamos sendo, pelo Senhor Jesus e pela sua palavra, preparados. E o que fez Jesus então, meu irmão? Diante de toda essa situação, diante de todas essas verdades que nós vimos aqui, e que os crentes certamente se cansariam, teriam medo, como nós vimos, não é profeta que pediu a sua própria morte, profeta que disse, chega, não aguento mais, já deu para mim, me leva, Senhor, e outro que fala sobre a zombaria, não aguento mais a zombaria. O que fez o Senhor Jesus aqui? O texto que nós lemos, irmãos. Eu queria que você olhasse comigo o versículo 37, de novo. Jesus mostrou aos seus discípulos o que eles deveriam seguir fazendo. Verso 37 diz assim, Jesus passava o dia ensinando no templo. Jesus não foi, bom, já que essa semana da minha morte, deixa eu ir lá no resort de um ministro aí por aí, deixa eu tirar umas férias, rapidinho, e já volto, porque aí eu venho descansado. Ou talvez Jesus dissesse, não, pera aí, eu não andei de bug lá nas dunas de Natal, de Fortaleza, sei lá onde que tem passeio de duna. Não, pera aí, eu não voei naqueles bagulhinho que sai assim, que eu esqueci o nome. A Bíblia diz o quê? Jesus passava o dia ensinando. Meu irmão, o tema é muito urgente. O tema é muito urgente. Passava o dia ensinando no templo. E ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado Oliveiras. O que Jesus fazia no Monte das Oliveiras, irmãos? Churrasco com os discípulos. Eita glória! Pedrão, traz os espetinhos de coração aí. Aí o Pedrão falava, aí Jesus, não pode, coração é de galinha. Claro que não. Senão, oração. Era um lugar de refúgio. Um lugar, meus irmãos, de preparação para o próximo dia. E Jesus estava ali também para não ser pego, porque tinha o dia e tinha o horário, tinha o momento certo. Era para o sacrifício pascal, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que o crente deve fazer, irmão? Cuidar da sua vida, ora pois. Ai, cuidar da tua vida que eu cuido da minha? Ou eu e você fomos chamados a cuidar dos interesses do nosso Pai no reino dos céus?
Eu acho que você sabe a resposta. E então vamos ouvir o próprio Senhor Jesus a falar sobre essas coisas, porque Jesus disse o dia seguinte, o que eles deveriam fazer. O dia seguinte da sua crucificação, o dia seguinte da sua ressurreição, o dia seguinte à sua ascensão aos céus, de subir de volta aos céus. O que eles deveriam fazer? O que eles deveriam esperar? O que o crente hoje deveria fazer e o que o crente hoje deveria esperar? Minha casa nova, eita glória, meu carro importado. Poxa vida, é tão triste. Falávamos hoje pela manhã, não é, sobre famílias, e quantas pessoas, meus irmãos, é triste ver pessoas padecendo na sua casa, na sua família, porque simplesmente não observam as palavras do Senhor. E não estou falando de gente do mundo não, porque essas realmente não observam, né? Porque são cegos para ela. Só se discerne coisas espirituais, espiritualmente. Se não nascer de novo, não vai entender lhufas acerca do reino de Deus. Mas nós estamos falando de gente que entende, ou deveria entender, ou supostamente entende porque a gente acha que é crente. Tem muito porco no meio das ovelhas, né, irmão? Bom, vamos direto às palavras do Senhor Jesus para todos nós. Capítulo 21 de Lucas, no versículo 12. Depois de dizer todas as situações e sinais, terremotos, nação contra nação, não é, muita gente se convertendo a determinado time, que não sei, só tragédia. Aí vem o versículo 12. Que diz lá o versículo 12? Mas antes de tudo isso, espera lá. Se é antes, alguma coisa vai acontecer para que depois outra aconteça, porque é antes, não é depois e nem em paralelo. Estou fazendo movimento, irmão, ajuda aí. Eita glória! Se é antes, quer dizer que não é depois, você já entendeu, não é? Verso 12, mas antes de tudo isso, de grandes sinais nos céus, de grandes terremotos, fome, peste, antes, não é, de nação se levantar contra nação, reino contra reino, que está todo mundo preocupado, meu Deus, e agora, é a guerra e tudo mais, antes da chegada do maldito anticristo e a sua manifestação, crente, filho de Deus, preste atenção, prenderão e perseguirão vocês. E aí Jesus continua, então os entregarão às sinagogas e prisões. Esse mesmo texto está lá em Marcos, do capítulo 13. Eu vou pedir, deixa a tua fitinha em Lucas, e eu quero que você vá comigo lá em Marcos, meu irmão, que eu quero que você leia comigo, porque esse negócio de ficar acreditando que as pessoas falam, tem um risco. Eu posso falar muita coisa, o teu pastor, de quando você se converteu, falou muita coisa, um monte de gente fala muita coisa, só interessa para crente o que Deus fala. Veja aí comigo no capítulo 13 de Marcos, verso 9. Capítulo 13 de Marcos, verso 9. O que é que diz lá, meu irmão? Como é que começa esse versículo? Eu estou com a NVI. Ele diz, fiquem atentos. E essa hora em que Jesus fala, fiquem atentos, meus irmãos, o verbo atentos que está lá, de atenção, é um verbo que está duplamente indicando ações aqui. Primeiro, você leu Ageu, comigo, Ageu capítulo 2, verso 15, em que ele diz, agora prestem atenção. E aí ele diz que a vida como era antes, e aí a pedra sobre pedra, do alicerce, a construção do templo. Ageu disse, agora prestem atenção. Por quê? Porque não é hora de crente dormir, não. Não é hora de crente ficar olhando para mosquito, é hora de olhar para o Senhor e a sua palavra. Agora aqui, em Marcos 13, no versículo 9, Jesus está dizendo assim, olha, fiquem atentos. Duas coisas. Sabe quando você está conversando e você diz, gente, ó aqui, ó, olha para mim, sério. Essa é uma das coisas. A segunda é porque exige de mim e de você vigilância. Exige de mim e de você atenção constante.
Não é agora no culto que você falou, crê em Deus Pai, o inferno é verdadeiro. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vá! Acendeu a sua lâmpada de crente, aí na segunda vai esfriando, na terça vai esfriando, na quarta, na sexta você já mundanizou tudo de novo. Jesus fala, fiquem atentos. Para quê? Para sair correndo quando vê o guarda e não ser preso? Foi para isso que Jesus falou, fiquem atentos? Porque se vier um guarda, ó, eles vão te jogar na prisão, hein? Fica atento, ó, sai correndo. Foi para isso que Jesus falou, irmão? Claro que não. Porque ele disse, vocês serão presos. E por que fiquem atentos? Porque essa é a hora, esse é o lugar, este é o sinal e este é o tempo do quê? Dos discípulos. Para quê? É o que ele vai falar na sequência. E ele diz ali, fiquem atentos, pois vocês serão entregues a tribunais e serão açoitados na sinagoga. Nenhum dos discípulos ia fugir disso. Nenhum de nós foge daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. O que ele está dizendo é, fiquem atentos, para que quando chegar esse momento de perseguição, para quando chegar esse momento de dificuldade, quando se levantar esse momento em que o céu ficou escuro, acabou o gás, acabou a energia, tudo, você fala, meu Deus, até o iFood, teve um dia que o iFood parou de funcionar. Aquele era o fim do mundo, irmão. Como que não funciona o iFood? Como é que a gente come nessa vida? Para que quando esse dia chegar, você não comece, ai, ó vida, ó céus, puxa vida, ó Deus, olha o que está acontecendo. Para quê? Porque você tem ação, irmão. Está sendo requerido de você ação. E que ação que é essa? Socorro! Não. Volta lá comigo no capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas, verso 12. E então, como disse Marcos, fiquem atentos. Atenção, não é hora de dormir, irmão. Atenção, não é hora de você se desesperar e sair correndo e chorando e pedir a morte, entrar numa caverna e coisas como aqueles profetas fizeram, porque você já cansou, Deus já lhe restaurou. Agora, quando chegar esse tempo, irmão, é hora de dobrar as manguitas e trabalhar. Diz Jesus então no verso 12, antes de tudo isso prenderão e perseguirão vocês, e então os entregarão. A palavra entregar, meu irmão, você está muito acostumado com o iFood, com o Shopee, rapaz, é o dia inteiro na minha rua, fica lá, bi, aí o cara fala, entrega da Shopee, você fala, rapaz do céu, não é fazendo propaganda não, essa Shopee vai ganhar muito dinheiro. E aí você pensa em entrega, você está falando, alguém está vindo trazer alguma coisa para mim. Não. A palavra entregar aqui, entregarão vocês, não é que vão pegar vocês e colocarão ali. A palavra entregar é a palavra para traição, irmão. Pais vão trair os seus filhos. Irmãos vão trair os seus irmãos. É traição. É gente de que você menos espera e é gente que vai colocar você nas piores situações possíveis. E aí ele diz, entregarão vocês. Não é? No versículo, então, 12. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Você vai ser colocado em fria. Você vai ser colocado diante de pessoas que confrontam ao Senhor Jesus, e por causa do Senhor Jesus, que você manifesta a fé, se você é crente de verdade, as pessoas te odeiam, não querem te ouvir, te desprezam. O povo evangélico, o povo da fé é tido, meu irmão, como pessoas que não têm intelectualidade. É isso que pensam de mim, pensam de você. E nessas horas, o mais brucutu, usando as palavras do pastor Jorge de hoje, vai olhar, o quê? Você acha que eu não sou intelectual? Vem aqui. Mas o crente de verdade nessas horas diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A exemplo do Senhor Jesus, de ao olhar Jerusalém, começa a chorar, irmão, e ele diz, se eles soubessem, vocês não têm ideia do que está para acontecer. Jesus diz que haverá um momento em que nós seremos colocados diante de autoridades. E há muito os crentes têm se silenciado diante de ideologias
fajutas e que destroem famílias. Está todo mundo quietinho, está com medo do politicamente incorreto. Esse é o novo mundo, tem que aceitar. Meu irmão, ninguém está falando para desrespeitar ninguém, não. Ou tem algum brucutu aqui? Ninguém está falando para desrespeitar ninguém, não. Agora, você foi chamado para o anúncio da verdade, irmão. Independente das consequências. Você carrega em você a palavra da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não conheceu está em você, se você é cristão. E não é hora de recuar, de ficar quietinho, nada não. De maneira respeitosa, se coloca sim as verdades bíblicas, porque esse dia está para chegar, irmão. É tragédia anunciada. O Senhor Jesus diz que vão ser colocados diante de tribunais, de governadores, de reis, de gente que vai falar, fica quieto e não fala mais de Jesus. Não aguento mais essa bagunça que está no meu reino. E aí o que disse Pedro? Diante do Sinédrio, autoridade máxima judaica, foi colocado Pedro diante deles, e aí o apóstolo Pedro, que primeiro fugiu, traiu Jesus, saiu morrendo de medo, se é que não sujou as suas vestes lá, agora, com Cristo ressurreto, depois de ter se cansado e se restabelecido na fé em Cristo, o que ele diz? Não parar de falar de Jesus? Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então o crente que se esconde atrás das saias do respeito, que se esconde atrás, não é, do politicamente correto, alguma coisa está acontecendo nesse mundo, eu não sei com que finalidade, se é só finalidade política, mas está tendo movimentos, não é? E que finalmente estão acontecendo mundialmente para interromper uma ação continuada de destruição de família, da masculinidade, da hombridade do homem, está acontecendo. E os crentes precisam prestar atenção a isso, porque é tempo, meu irmão, para mim e para você, enquanto houver fôlego de vida nesses pulmões aí, enquanto os olhos se abrem, enxergam a realidade, enquanto discerne, de lembrar das palavras do Senhor Jesus, verso 12. Então os entregarão às sinagogas e prisões e serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E quando isso acontece, para o crente tem que ser assim, glória a Deus, porque eu fui encontrado digno, o Senhor me dignificou, para que eu pudesse então representar o reino. Eu não fiz nada, não estou devendo nada para ninguém, não fiz nada escondido, nada, mas fui levado às autoridades por causa do nome de Jesus, glória a Deus. E aí o que é isto? Diz o Senhor Jesus para mim e para você, veja aí comigo, o verso 13. Será para vocês o quê? Uma oportunidade de dar testemunha. Ei, crente, o que é para fazer? Dá testemunho, irmão. Como é que o teu vizinho vai saber de Cristo e que você é alguém que vive na fé em Cristo, se os teus lábios não se abrem, se você não convida, se você não o provoca, se você não faz com que a palavra chegue até ele? É tempo oportuno para mim e para você, para quê? Para dar testemunho. E que testemunho é esse? Quando a gente pensa a palavra testemunho, a gente pensa o seguinte, alguém que viu alguma coisa e está... remédio. Alguém que viu alguma coisa e está agora contando, não é? Não, quem bateu foi a mulher de trás, aí bateu no homem. Ou, para as mulheres não ficarem ofendidas, né? Foi o homem que não freou e bateu na traseira do carro da mulher lá, velho. Porque eu vi, testemunha. Isso é um tipo de testemunho. O outro testemunho, meu irmão, é mártir. A palavra para testemunho é mártir. A palavra grega que você traduz para testemunho é a palavra mártir. É defender aquilo que é a tua fé diante daquelas pessoas. Mas eu vou ser ridicularizado. Ora, você leu comigo Jeremias. Jeremias, o profeta chamado chorão, que você não pode mais chamar assim. Viu, irmão? Ele dizia a Deus, eu não aguento mais a zombaria. Não aguento mais. Foi açoitado, preso e açoitado. Amarrado no pau, ali no tronco, e toma nele.
só porque ele foi lá obedecer a Deus e profetizar aquilo que Deus mandou que ele profetizasse. Então, e o crente? O crente está feliz com a campanha dos 90 e 10 dias, para o carro novo, a campanha de jejum para 10 centímetros a menos na cintura. Eu sei lá que campanha que está. Meu irmão, ouça o que diz Jesus. Para que serve esse momento em que as pessoas estão sendo levadas diante de reis, diante de governadores? Veja aí comigo o verso 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. O que nós aprendemos então diante de todas essas coisas, irmãos? Se Jesus fala não só para os dias daquele tempo, mas também para os dias futuros, futuros para todos nós, de como há de ser, ele também está dizendo que vai acontecer comigo e com você, com a igreja, com os servos de Deus, e não é tempo da gente amarelar não, irmão. Porque céus e terra passarão, mas as palavras do nosso Senhor jamais passarão. Então eu posso sim descansar nas promessas do meu Senhor, eu posso sim descansar que Jesus é comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E veja, mais para frente diz o Senhor Jesus que eles padeceram ao fio da espada, quer dizer que não resistiram, quer dizer que morreram. O crente ora por livramento, mas tem vezes que Deus não dá o livramento. Primeira coisa que nós observamos nesse texto é que todas essas situações são para nós oportunidade de testemunho. Se você pegar o texto original de Lucas, porque alguém vai falar, está perigoso essa tradução, pastor, vou ver outra Bíblia. Vai no texto original, irmão, está exatamente assim. Jesus disse exatamente isso para mim e para você. Oportunidade de testemunho. E quem criou essa oportunidade? Fui eu. Fui lá na mesa do prefeito e falei, prefeito, quero uma audiência. Não. Deus organizou isso para que nós dessemos testemunho. E se você percebeu, a situação é de tensão, não é de calmaria. É de confronto. E nesses momentos, nessas situações, é que estão sendo chamados os crentes como oportunidade para darem testemunho. Mas aí vai vir aquele crente que não foi à escola bíblica, não é? Aquele crente que dormiu no cinema e perdeu metade do filme, não é? Aquele crente que não estuda, que não lê a Bíblia, aquele crente que não ora. É crente, mas está dormindo, não é? Como diz o apóstolo Paulo, que vai ser queimado, vai ser torrado, mas vai entrar no céu, mas vai parecer um chamuscado assim, né? Mas entrou no céu. Vai ter um crente desses, e aí quando ouve essa palavra ele diz, misericórdia, se me colocam numa situação como essa, o que é que eu vou fazer? Jesus! E aí Jesus, meu irmão, ele não só nos dá a oportunidade, como também provê todas as coisas. Deus é maravilhoso. Continue lendo comigo aí o verso 14. Olha como está as palavras do Senhor Jesus do verso 14. Mas convençam-se, estejam convencidos, estejam certos. Quando você está convencido, você não tem dúvida. Quando você está convencido, você não tem nenhuma preocupação se aquilo é ou não é, porque você está convencido. Sua esposa convenceu você a comprar uma máquina nova. Você está convencido de que esse é um bom investimento. Máquina, entenda qualquer tipo de máquina aí, tá? Cada um, né? Se a carapuça serviu. Está precisando trocar a máquina, irmã? Ora, porque Deus muda o coração do homem. Verso 14. Mas convençam-se. Quem está falando é aquele cuja palavra não passa. Convençam-se. Ei crente temerário, ei crente que treme, não diante do Senhor, mas treme diante de homens. Ele diz, mas convençam-se de uma vez de que não devem o quê? Se preocupar. Não se preocupem então, convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender.
Ora, você foi posto na frente de rei, de governante, de autoridades e agora está sendo confrontado. Você precisa dar o testemunho, mas o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. Jesus diz, não se preocupe quanto a isso. Por quê? E ele diz, verso 15, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou de contradizer. De maneira em que nenhum de nós, no exercício do nosso ministério, no exercício do testemunho, diante de quem for, nenhum de nós seremos ridicularizados. Sabe por quê? Não é porque você é muito bom, não é porque você tirou nota 10 e várias estrelinhas da professora da EBD, mas é porque Deus, Ele mesmo, lhe dará o que responder, e serão respostas mas tão bem colocadas, porque provém, lógico, da fonte de sabedoria e conhecimento, que todos os adversários não vão ter nem o que dizer, vão gaguejar, vão parar, e é quando a razão dá espaço à violência, porque já não tem mais argumento, acabou o argumento, então, fica quieto, pum. E assim por diante. Duas coisas que nós aprendemos aqui, meu irmão, porque tem muita gente que está preocupada, mas eu vou falar de Jesus para alguém, eu não sei nem o que eu falo. Jesus está dizendo, não se preocupa não, porque o Pai, o próprio Senhor, há de dar a mim e a você as palavras para que a gente apresente. Cabe a mim e a você agora dar o testemunho. Jesus transformou a tua vida, irmão, de verdade? Isso é testemunho? E Deus cria as oportunidades para que se dê o testemunho e as palavras para que fale exatamente como Ele espera que sejam ditas. Deus é provedor de todas as coisas. E aí vem o verso 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aí você pensa, Jesus amado, que fé é essa? Tem até o meme da menininha lá, né? Do show. Que show é esse, né? Que fé é essa? Veja o verso seguinte, meu irmão. Porque quem está falando é o bom pastor. Ele não está te lançando numa fogueira. Verso 18. Contudo, nenhum único fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Irmão, já contou os fios de cabelo da tua cabeça? Eu já devo ter tido um número muito maior do que eu tenho hoje. Tem outro irmão aí que, né, deixa para lá. Jesus está dizendo para mim e para você, nem um fio de cabelo há de se perder. Alguém chora em casa, meu Deus, perdi o fio de cabelo, cadê o fio de cabelo? E sai virando a casa inteira atrás de um fio de cabelo. Alguém já procurou um fio de cabelo? Mas eu tenho certeza que você já achou um no prato de comida. Você já ficou desesperado porque você perdeu um fio de cabelo? Não, por quê? Você talvez não valorize o fio de cabelo da tua cabeça. Deixa eu te mostrar quão precioso é Deus. Ele diz que nenhum fiozinho de cabelo, por mais minúsculo, por mais insignificante que seja para você, para Deus não é, porque é teu e Deus lhe deu e o fez assim, para a glória do seu nome. Nenhumzinho há de se perder. Uau! Não dá um desejo de levantar na bravura e na ousadia do Espírito Santo e falar, venha, sai agora que vamos ver, nem porta do inferno prevalecerá agora, porque a igreja vai se levantar e nós vamos caminhar. Não, meu irmão, você percebe que Jesus está dizendo àqueles homens? Jesus não disse, sabe gente, vai ficar esquisita as coisas, mas não esquenta não, está tudo certo. Às vezes a gente não quer contar as coisas para os filhos, né, para não preocupar os filhos, e a gente está meio que uma camufladinha, né? Não foi isso que Jesus fez. Não tem segredo, mas de maneira aberta. Vocês vão ser sim, açoitados, presos, vão ser traídos. Gente da tua confiança vai te entregar, vai te expor, vai te ridicularizar. Mas nenhum fio de cabelo teu. Porque o guarda de Israel é quem está falando. É o grande El Shaddai que está diante de você e está dizendo,
Quem vai ter coragem? Quem vai ter poder? Quem tem condições de botar a mão onde a mão do Senhor está? Por isso, meus irmãos, o que nós observamos nesse texto aqui, e é um propósito dessa igreja para esse ano, evangelização. Nós vimos que Deus cuida de nós, mesmo quando estamos cansados. Então não é o cansaço que vai parar você, porque Deus te restabelece. Não é a frustração de alguma coisa que vai fazer com que você, não, agora eu vou parar, chega para mim, já tenho, porque Deus vai mandar lá o seu anjo levar aguinha e pãozinho para você. E vai falar assim, dorme um pouquinho, dorme, descansa. Você vai restabelecer sua energia. Aí ele acorda, come mais um pouquinho, dorme mais um pouquinho. Sabe, tinha um pastor, que era, acho que é Gesiel Botelho o nome dele, ele era o líder dos Jovens da Verdade. É um lugar, um acampamento. Eu espero que ainda funcione, porque é uma bênção para a liderança de jovens, para cuidado com os jovens. E ele dizia assim, quando eu estou com problema, eu durmo até mais tarde. Eu lembrei, como é que é, pastor? Quando eu estou com problema, eu durmo até mais tarde. Vai 10, 11 horas da manhã, eu acordo, o problema está lá ainda, eu durmo de novo, eu fico dormindo. Mas como assim, pastor? Que relaxa. Ele falou, não, porque a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Então, se eu estou com problema, eu vou dormir até mais tarde, porque Deus está trabalhando. Sabe, meus irmãos, para esse ano nós temos aqui um propósito da parte de Deus, que é sairmos e falarmos para as pessoas. E quando a gente pensa assim, as pessoas pensam, uau, vai levantar um grupo de evangelismo ou evangelização, vai ter camiseta, nós vamos sair às ruas, isso, aquilo, também. Mas não é esse o foco não, irmão. O foco é onde você está, com quem você está. Porque há uma tragédia anunciada, em vias, inclusive, de acontecer. Não está às portas, né? Que a gente aprendeu com a Bíblia, que há coisas que vão acontecer até que se manifeste, não é? O anticristo. Então, mas os sinais estão cada vez mais explícitos, meu irmão. Mundialmente falando, se você acompanha notícias, você tem visto as semelhanças, e muitas semelhanças, com todas as palavras do nosso Senhor. Por isso é tempo para todos nós, com ousadia, com alegria, porque nem um fio de cabelo teu. As mulheres ficam horas no cabeleireiro. Uma vez um amigo meu chegou, eu tinha ido buscar a namorada, ele falou, ficou 3 horas para ficar bonita lá, no salão de beleza. As mulheres cuidam, com muito carinho do cabelo e tal. Mas o marada malemar lava direito, e quando lava com sabonete, né? Pá, o que tiver ali, lava, né? Então, você pode não dar valor, mas Deus valoriza e muito. É dele, é do Senhor e foi comprado com o sangue de Cristo. Nem um único fio há de se perder. Por isso, meu convite a você nessa noite, meus irmãos, coloque de pé em nome de Jesus.